Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa disciplina de Administração de Informática e o nosso assunto de hoje é tratar sobre melhoria de processos de TI. Todos vocês já devem ter uma noção do que vai ser estudado nessa unidade, né? Então a minha intenção aqui para falar para vocês sobre alguns conceitos básicos, principalmente voltados para a gestão de processos de software, que é um assunto normalmente tratado em outras disciplinas do curso, como gerência de projetos de software. E de alguma maneira pavimentar o caminho para a gente poder estudar a questão de gerência de projetos, gerência de processos de TI, né, que lida com serviços de TI, que é o alvo principal da nossa disciplina. Então, esse é o roteiro nosso aqui. Então vamos falar sobre a melhoria do processo de software, melhoria de processo de TI, um panorama dos modelos de referência para melhoria de processos de TI, e falarmos sobre o modelo MPS de serviços, né? Fazemos uma introdução, na verdade é um modelo que a gente vai ver em maior detalhe aqui nessa disciplina. Então, a primeira pergunta que motiva o estudo dessa aula é por que o foco está em processo. Então, a área de TI, ainda no século passado, buscou definir qualidade em torno de melhoria de produtos de software. Então, basicamente, se fazia uma avaliação dos produtos que eram feitos por fábrica de software e aqueles produtos ganhavam um selo de qualidade. Só que esse tipo de avaliação ela era muito custosa. Primeiro, que cada produto precisava ser avaliado, e segundo, que a gente não tinha uma ideia geral sobre a qualidade daquilo que estava sendo produzido pela organização como um todo. Então, a ideia principal aqui é que existe uma noção intuitiva que quando nós temos problemas no processo, provavelmente os problemas do processo causam problemas no produto e no serviço que está sendo realizado. Então, como consequência disso, pessoal, essa noção intuitiva acabou sendo implantada e isso invadiu várias áreas de conhecimento, né, principalmente voltadas a serviços, invadiu também em área de TI. E depois de algum tempo a gente começou a ter avaliações empíricas, né, que confirmaram cientificamente que realmente a melhoria de processos de TI constitui uma melhoria nos produtos e serviços que são desenvolvidos pela organização. Vamos traçar aqui um paralelo envolvendo tanto a questão de processos imaturos, ou seja, uma organização que está imatura, quanto uma organização madura. Qual é a característica, o que difere uma da outra? Então, normalmente uma empresa que ela é imatura do ponto de vista de processos, ela é uma empresa caracterizada pela improvisação. Os processos são ditos ad hoc, ou seja, acontece o processo de fato na organização, a organização acaba entregando os seus resultados, mas é muito baseado em improvisação e fortemente baseado no esforço, por vezes heróico, dos profissionais que estão ali trabalhando. Normalmente também é um processo indisciplinado, ou seja, que privilegia muito mais a questão desses esforços heróicos do que realmente a aplicação de técnicas e comprometimento em relação aos prazos e metas dos projetos. Como consequência, uma empresa imatura do ponto de vista de processo, a gente tem uma baixa produtividade, uma qualidade de difícil provisão. Isso eu não estou dizendo que os produtos vão ser de baixa qualidade, mas em forma geral a gente não consegue prever, não há previsibilidade com relação ao processo. Tem um alto custo de manutenção, tanto dos produtos quanto dos processos, e também há um risco muito alto quando da adoção de novas tecnologias. Quando a gente tem, por outro lado, uma empresa cujo processo é maduro, então é aquele contexto em que o processo é conhecido por todos, ou seja, existe um processo institucionalizado, há uma clareza acerca do que é esperado por cada profissional dentro da organização. Há o apoio visível da alta administração, porque uma melhoria de processo, ela invariavelmente vai depender do apoio da alta administração. Vai ser possível haver auditagem acerca da fidelidade ao processo, ou seja, a gente poder acompanhar a execução do trabalho na empresa e verificar de que forma esse trabalho está fiel ao processo que está demandando originalmente. Uma empresa madura do ponto de vista de processo também vai ter medidas, vai poder coletar métricas, vai poder avaliar quantitativamente
sobre o produto ou serviço como resultantes e também sobre o desempenho do processo dentro da organização. Por exemplo, eu posso identificar quando eu adoto uma determinada melhoria de processo, qual o efeito dessa melhoria de processo na diminuição de defeitos dos produtos e os serviços que estão sendo entregues. E permite também a adição disciplinada de novas tecnologias, ou seja, essa entrega com novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, inovação tecnológica, ela consegue ser absorvida melhor porque a gente consegue enxergar do ponto de vista de gestão exatamente de que maneira aquela inovação tecnológica vai poder beneficiar a organização como um todo. A gente comentou também que os papéis e responsabilidades são claramente definidos, são uma consequência da implantação de processos. Entendo que se eu estou implantando, por exemplo, Scrum, já é uma melhoria de processos. Embora a turma lá de métodos ágeis, por vezes, queira se descolar um pouco desta área de melhoria de processos, digamos assim, tradicional, mas lá nós temos cerimônias, lá nós temos responsabilidades atribuídas. Então, quando a gente tem um processo definido, formal ou ágil, por exemplo, a gente vai ter papéis definidos e a gente vai conseguir identificar claramente quando aquele papel não está sendo desempenhado de maneira adequada. A gente pode também ter um acompanhamento da qualidade do produto, do serviço e da satisfação do cliente durante os projetos, não somente no final. E a gente também pode gerenciar melhores expectativas com relação a custos, cronograma, funcionalidades e qualidade do produto. Então, de uma maneira geral, no quadro geral está sendo apresentado aqui a diferença entre organizações maduras e imaturas. Nas maduras a gente tem os papéis e responsabilidades bem definidos, enquanto nas imaturas elas são caracterizadas pela improvisação. Enquanto as organizações maduras desenvolvem uma base histórica que evolui com o tempo, armazenando medidas acerca do seu desempenho, as organizações imaturas não têm essa base histórica. Então, por exemplo, isso gera dificuldades na hora de se fazer previsões acerca de duração, esforço e custo de um produto ou serviço. A qualidade dos resultados é monitorada numa organização madura e essa qualidade e funcionalidade muitas vezes vão ser sacrificadas nas organizações imaturas em troca de atender uma demanda urgente de um cliente, ok? Numa organização madura, a gente vai ter um processo como um ativo organizacional, ou seja, é entendido como o processo retém o conhecimento das boas práticas relevantes para aquela empresa e que pode ser atualizado com o passar do tempo. Enquanto nas organizações maturas, esse conhecimento está basicamente na cabeça dos profissionais e vai haver dificuldade com relação à sua atualização. A comunicação numa organização madura, ela existe de maneira frequente e o caminho da comunicação já previamente definido, enquanto que numa organização imatura, aquela que acontece a comunicação para resolver, para gerenciamento de crise, ok? Então aqui por último a questão de construir software constitui na aplicação de técnicas, enquanto que numa organização imatura, construir software ou desempenhar um serviço é mais uma arte onde as pessoas precisam estar inspiradas para desempenhar a tarefa. Obviamente que a gente tem que entender que desenvolvimento de software, atuar em TI, exige inspiração, exige criatividade, mas não é o elemento central. Certamente o conhecimento técnico e o gerenciamento de projetos são os elementos mais importantes. Aqui eu estou trazendo para vocês uma figura que na verdade é uma figura que remete a uma ideia do modelo CMMI para software, do modelo original, né? Ele já passou por algumas mudanças recentemente, mas a figura continua servindo para a gente. Esses modelos de processos de TI e de software, eles são fortemente influenciados no modelo desse tipo, baseado em estágios. O que são esses estágios? Esses estágios definem determinados níveis de conformidade dos processos das empresas com relação a um modelo de referência. Então, o modelo de referência vai definir um conjunto de elementos mais básicos até mais avançados e organiza isso em nível crescente de complexidade. De tal maneira que uma organização que está no nível lá inicial, ela está iniciando o seu processo de melhoria. Tá? O nível repetível vai ser um nível em que a organização consegue implantar estratégias básicas de gerenciamento de projetos e consegue repetir
essas estratégias básicas no seu desempenho no dia a dia. O nível definido já tem um processo padronizado, tá? Que já não era ainda não era exigido no nível repetível, mas o processo o nível definido busca uma definição padronizada de todos os processos que guiam o desempenho da organização. O nível gerenciado já começa a fazer um uso mais intenso das métricas de produto e serviços que são desenvolvidos, com busca de melhorar a previsibilidade da organização. E por fim, o último nível, o nível otimizado, é que ele busca utilizar essas métricas que são coletadas para termos a melhoria contínua, né? A melhoria o processo pode acontecer em qualquer momento, mas nesse nível 5 do CMMI, a gente está olhando para uma melhoria que é constituída, uma melhoria de processo, constituída em cima, né, de uma análise das métricas que são coletadas na organização, acerca dos seus produtos, serviços ou do próprio processo em si. Então essa é uma figura interessante também é uma figura antiga que você já deve ter visto em algum lugar. Fala um pouco da maturidade de processo, né? O nível inicial, esse nível aqui em cima, a gente tem basicamente algumas 4 flechinhas chegando e 2 saindo, indicando que eu tenho lá algum nível de projetos que não são concluídos, que são cancelados no meio do caminho. O processo é essa figura que tem uma forma irregular, né? Ou seja, existe, mas ele não está documentado, não está estruturado. E do nível 2, o que a gente vai conseguir enxergar? Algum tipo de organização, tá? Algum tipo de estruturação. Embora as caixas ainda continuem sendo caixas azuis, sem detalhamento, mas eu tenho alguns marcos do projeto já previamente definidos. Isso dá um caráter de repetição na organização. A organização tem algum tipo de estrutura que se repete na execução dos seus projetos. O nível 3, que é o nível do processo definido, a gente consegue já enxergar o nível de detalhe das atividades, dos padrões, dos artefatos todos que são produzidos e algum tipo de estrutura de acompanhamento. Os marcos do meu projeto agora, eles conseguem fazer avaliação, eles devem fazer algum tipo de avaliação de conformidade do andamento dos projetos. Em nível grosso, né? O nível 4, eu tenho já agora os processos estão definidos, só que os marcos, a análise quantitativa vai entrar no ar para poder fazer uma avaliação, um acompanhamento e possíveis intervenções nos projetos e na organização como um todo, em termos de análise de problemas que possam estar acontecendo. Ou seja, a empresa já está executando sob a denominação que a gente usa, que já está os processos estão sob controle estatístico, ou seja, eu faço um acompanhamento e as medidas que são coletadas, eu faço um acompanhamento acerca da evolução daquelas medidas e estão sob controle estatístico, isto é, estão dentro das faixas de valores que estão previamente definidos como aceitáveis dentro da organização. E a última figura aqui mostra a ideia de uma parte do processo que é cortada e depois substituída por outra, e aí isso indica o quê? Uma melhoria de processo. Mas essa melhoria de processo não é uma melhoria qualquer que está sendo feita simplesmente pela vontade das pessoas. Ela é uma melhoria que foi diagnosticada a partir do quê? A partir de se enxergar indicadores que deram informações sobre a necessidade de melhoria dos processos que vão resultar em melhoria dos produtos e serviços da organização. Então o CMMI ele é um modelo norte-americano, né, que vocês devem conhecer. A origem dele estava vinculada à universidade, ao Software Engineering Institute da Universidade de Carnegie Mellon. Então, o Watts Humphrey foi uma das pessoas que liderou esse processo, um professor dessa instituição. Depois ele se tornou uma unidade autônoma chamada CMMI Institute, e essa CMMI Institute acabou sendo adquirida por uma outra organização, né? Hoje a gente tem 50 avaliações vigentes no Brasil. Na verdade, o CMMI alcançou já mais de 200, né? A gente consegue encontrar nessa página deles, a cmmiinstitute.com, informações sobre as avaliações vigentes, né? Então aí eu estou falando da versão 1.3, mas na verdade o modelo já está na versão 2.0, né? E 2 empresas foram avaliadas aqui em Belém, né? No total 13, em toda a história, desde o início do modelo, 13 empresas já foram avaliadas no modelo de CMMI para software,
que é essa sigla DEV, né, de Development. O CMMI ele tem uma dificuldade de adoção, várias dificuldades de adoção no Brasil. Primeiro, pela questão dos custos deles todos vinculados em dólar americano. Então, com a flutuação do câmbio, né, principalmente nos dias de hoje, nós estamos gravando esse vídeo agora em novembro de 2020, a cotação de dólar está praticamente R$6 para comprar $1, então isso acaba gerando um custo bastante elevado. Então, isso acaba restringindo ou limitando o alcance do CMMI para quem busca exportação de software, porque é o certificado de qualidade de processo que é mais reconhecido internacionalmente. Então, essa é uma questão. Outra questão é que os degraus que o CMMI deve estabelece, que na prática são 4, né, do repetível até o otimização, são degraus muito altos, que por uma pequena, média organização de desenvolvimento de software acaba tendo dificuldade de alcançar o sucesso na transição, no atendimento, principalmente do primeiro nível de maturidade. Eu quero comentar agora com vocês sobre o programa MPS-BR. Eu também acho que é conhecido de vocês já devem ter visto em outras disciplinas anteriores, em gestão de TI, em gestão de projetos ou mesmo de engenharia de software. O programa MPS-BR é um programa que tem mais de 10 anos de idade e envolveu governo, indústria e instituições de ciência e tecnologia, um resultado bem característico da chamada tríplice hélice da inovação, né? Ou seja, os três se envolveram de maneira bastante ativa, com o objetivo de se criar um padrão nacional para a melhoria de processos na área inicialmente de software, e fortemente baseado na ideia de simplificar o modelo CMMI, né? Esse modelo evoluiu, criou um corpo de conhecimento, né, com o objetivo de ter um modelo que pudesse ser aplicado nas micro, pequenas e médias empresas, né, com um custo acessível, criando uma rede de competências em todas as regiões do Brasil. Esse programa se desdobrou em um conjunto de modelos. O modelo MR-MPS-SW é o modelo de referência para a melhoria do processo de software, que inicialmente era apenas esse modelo. Então, o nome modelo e programa muitas vezes se confundiam, porque sempre se falava em MPS-BR como uma ideia de software. Depois, mais recentemente, surgiu o modelo de serviços, referência de processo de serviços, que é o que vai ser estudado com mais detalhes aqui na nossa disciplina. Também surgiu o modelo MPS-RH, que é para gestão de pessoas, e em paralelo a isso surgiu um guia para auxiliar na aquisição de software e serviços correlatos. Então, enquanto o MPS-SW está voltado para quem desenvolve software, o guia de aquisição é para quem compra software, para poder acompanhar e definir um padrão, definir um processo, e de fato definir um processo, um padrão para poder guiar a aquisição. Também vamos falar um pouco sobre esse guia mais à frente numa aula posterior. Então, aqui uma figura que sintetiza a ideia da evolução do modelo MPS e como é que ele está documentado. Existe o modelo MPS de software que foi construído a partir de uma série de normas internacionais, como relacionadas aqui as normas ISO 12207, CMMI DEV e suas versões mais recentes, né? Esse guia de software, esse modelo de software, ele é documentado num guia geral, que é a primeira leitura obrigatória para quem vai trabalhar com esse modelo, e depois guias de implementação. Esses guias de implementação foram construídos um para cada nível de maturidade do modelo. Então tinha um guia de implementação para o nível G, para o nível F, nível E, assim por diante. Esse modelo de software serviu de base para se construir um modelo MPS de serviços, que é conhecido como MR-MPS-SV, que também tem o seu guia geral, MPS para serviço, que é a leitura obrigatória para todos que vão implementá-lo, e guias de implementação alinhados a alguns níveis de maturidade. Acabei passando aqui, o guia de aquisição está bem aqui definido, tá? Que é aquele que olha do ponto de vista de quem está comprando software. E por último, o modelo MPS para gestão de pessoas, né, o RH. Existe um guia de avaliação padrão para todos os modelos,
E existe um modelo de negócio que define as regras de como é que funciona todo o ecossistema do programa MPS-BR, que define regras de certificação dos profissionais envolvidos, os implementadores, os avaliadores, as pessoas que trabalham na capacitação, regras sobre para qual são norteados os trabalhos das instituições implementadoras, instituições avaliadoras, etc. É um programa de longo prazo, né? Como eu comentei para vocês, foi criado originalmente em 2003, né? Em dezembro de 2003, e ele tinha dois objetivos permanentes: um técnico, que voltado à criação e aperfeiçoamento do modelo MPS, e outro objetivo permanente relacionado ao negócio, para que esse trabalho significativo que foi feito pudesse ser realmente adotado na prática, as pessoas efetivamente vissem resultado desse processo, dessa estratégia, desse programa sendo implantado no dia a dia das organizações, em todas as regiões do país. E eles foram muito bem sucedidos, né? Essa equipe toda que foi envolvida foi uma equipe muito bem sucedida. O modelo MPS de software foi o primeiro a ser divulgado, como eu falei para vocês. A ideia é ter conformidade com normas internacionais da ISO, compatibilidade com o modelo americano CMMI-DEV, e foi estruturado de acordo com a realidade das micro, pequenas e médias empresas brasileiras, de tal maneira que as empresas pudessem ter motivação e como eu posso dizer, e até recursos financeiros para adotá-lo. Essa figura aqui é uma figura clássica que organiza os níveis de maturidade do MPS de software com relação aos níveis de CMMI. Basicamente mostra a escadinha dos níveis de maturidade, desde o nível G até o nível A. Então, enquanto o CMMI organiza o nível 2 até o nível 5, aqui a gente vê a variação do nível G até o A. A gente consegue enxergar que a escada do MPS é uma escada que foi fatiada em um maior número de degraus, de tal maneira que eu consigo, uma empresa consegue pular, né, saltar de um degrau para o outro com maior facilidade. Então, esse modelo aqui é a versão clássica do modelo MPS, né? Ou seja, a maioria do material que você encontrar na internet está organizado para esse processo, para essa versão que está aqui. E aí nós tínhamos, por exemplo, aqui, ó, nível G era uma parte do nível 2 do CMMI. Ou seja, foi estabelecido como prioridade que a empresa tinha que atender gerência de requisitos e gerência de projetos. Já o nível F teria que atender não somente os processos do nível G, mas também os processos do nível F, ou seja, adicionava medição, gerência de configuração, aquisição, garantia da qualidade, gerência de portfólio. Então aí o nível F fica 100% compatível com as exigências do nível 2 do CMMI. Nessa figura aqui, ela não mostra um elemento chamado atributos de processo, que são como o grau de intensidade da implementação desses processos na organização. Ou seja, o mesmo processo, gerência de requisitos, que está aqui no nível G, quando ele está implementado lá no nível C, por exemplo, eu tenho maiores requisitos da sua implementação, que acabam não sendo colocados nessa figura, mas que estão relacionados com os atributos de processo. Então a gente vai enxergar aqui processos na linha de gerência de projetos, gerência de recursos humanos, reutilização, garantia da qualidade. Foi um trabalho significativo da comunidade brasileira para o desenvolvimento e evolução desse modelo. Então, resultados bem interessantes foram alcançados, né? E a gente tem um bom número de empresas avaliadas. Aqui eu não estou mostrando aqui, mas são mais de 800 avaliações que aconteceram no Brasil no nível MPS de software. Então, a densidade, né, a maior densidade está na região sudeste, com 358 empresas que foram avaliadas. E a gente consegue ver que, por nível, né, apenas 11 empresas alcançaram a avaliação do nível A. Então essa distribuição é como se fosse uma pirâmide, ou seja, poucas empresas realmente alcançaram o nível mais alto de maturidade. A grande maioria está na base da pirâmide, né? Empresas que adotaram o nível G e nível F, né? Então é um modelo muito bem sucedido que está disseminado por aí, pelo todo o Brasil, inclusive com
avaliações sendo realizadas no exterior, né? Então a gente vê aqui avaliações no exterior, principalmente nos países aqui do Mercosul que adotaram esse modelo. Em 2019, o MPS de software passou por uma evolução muito grande, tá? Com a ideia principal de manter a sua compatibilidade com a evolução 2.0 do CMMI Dev. Então isso mudou radicalmente o modelo. Então se vocês entrarem no site da Softex agora, vocês vão encontrar que hoje tem definido um guia geral do modelo de referência MPS SW 2020 e também um guia de transição, ou seja, um guia que estabelece regras de transição nas avaliações, nas implementações e avaliações que estão acontecendo nesse período ainda, enquanto esse modelo não entra em vigor completamente. A principal diferença do MPS de software das versões anteriores para a versão atual é que ele organiza os processos em dois conjuntos principais, também seguindo essa ideia do CMMI, né? E das normas, da evolução das normas ISO. Então nós temos processos que são instanciados em nível de projeto, ou seja, que nos projetos de desenvolvimento de software aqueles processos vão disciplinar o andamento das tarefas, e nós temos processos organizacionais, que são processos que atuam em todos os projetos da organização, em todo o dia a dia da organização. Digamos, tem uma visão transversal em relação ao modelo como um todo. Teve o grupo que se reuniu para implantar o MPS 2020, tomou algumas decisões, né? Excluiu, por exemplo, os processos relacionados com a gerência de reutilização e desenvolvimento para reutilização, que existiam no modelo brasileiro, no MPS, mas não existiam no internacional. Manteve a gerência de portfólio de projetos, tá? E isso acabou sendo integrado na gerência organizacional. Foi excluída a parte de gerência de conhecimento, que estava definido originalmente vinculado à gerência de recursos humanos. Nós temos processos de definição de processos e análise e melhoria de processos e acabam sendo integrados num processo maior chamado gerência de processos, que é organizacional. Uma parte dos resultados definidos para o DFP, que é o de definição de processos, acabou sendo tratado como um atributo de processo, e o processo de gerência de qualidade acabou sendo excluído e acabou sendo tratado como um atributo de processo, ou seja, que afeta todos os outros processos que estão sendo implementados. Então a anatomia mudou bastante no modelo MPS de software. Então a gente tem aqui nessa figura uma síntese com os processos de projetos, ou seja, nós temos aqui a gerência de projetos. O REC é um processo de requisitos, que é a união basicamente do processo de gerência de requisitos e desenvolvimento de requisitos que nós tínhamos antes separados, agora é um processo só. Integração técnica do produto, projeto e construção do produto, que é aquele processo mais voltado para a arquitetura de software, o processo de verificação, de validação e gerência de conhecimento. Todos eles são processos de projetos. Esses processos de projetos eles existem em adição, né, dos processos organizacionais que estão relacionados aqui do lado direito, ok? Então o nosso foco aqui é falar para vocês um pouco de como é que os níveis agora estão organizados. Então dessa tabela a gente consegue enxergar os resultados que cada processo tem. Então, não sei se vocês se lembram, mas cada processo tem um conjunto de resultados que precisam ser implementados, né? Então, aqui, por exemplo, o REC, ele tem resultados de 1 até o REC 7. Okay? Quando os níveis de maturidade vão subindo, então mais resultados eventualmente vão ser necessários, ou os mesmos resultados vão ser atualizados com maior complexidade. Então, o nível G, ele essencialmente exige a implementação dos processos em nível de projeto. Então, temos aí o GPR, requisito, projeto de construção de produtos, ITP, verificação, validação e GCO. Ou seja, ficou bem mais complexo, né? Bem mais carregado em termos de resultados esperados em relação ao nível G que existia na versão anterior do MPS Software. Aí, só para vocês terem uma ideia, no nível F, né, que corresponde ao primeiro nível, CMMI nível 2, né? Então nós temos, além dos resultados
de processos de projeto, nós também temos os processos organizacionais. Então acaba entrando aqui a gerência de recursos humanos, gerência de decisão, o processo de medição. Então são processos que atuam em todos os projetos organizacionais, tá? Essa documentação do modelo MPS de software versão 2020 ainda está em evolução, então a gente espera que nos próximos dias, próximos meses, essa documentação venha sendo atualizada e disponibilizada no site da Softex. Bem, a ideia da nossa aula de hoje foi essa, ou seja, falar para vocês de maneira geral o que é o melhoria de processos de TI, e falei um pouco mais especificamente do modelo de melhoria de processos de software, que não é, digamos assim, o alvo principal da nossa disciplina aqui. O nosso alvo da nossa disciplina é principalmente os modelos e normas para serviços. Esses vão ser alvos da nossa próxima aula, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E até a próxima aula.